Glória a Deus, meus amados irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos na sua casa, na sua presença. É um privilégio, meus amados irmãos, estarmos na casa do Senhor, porque se estamos aqui, meus amados irmãos, é sinal que as bênçãos do Senhor e as misericórdias dele têm cercado cada um de nós e tem nos livrado, meus amados irmãos, da mão do nosso inimigo, a qual a Bíblia ela bem nos afirma que ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas sobre a igreja, meus amados irmãos, ele não tem poder, porque estamos, meus amados irmãos, com a marca de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem gravada, meus amados irmãos, nas tábuas dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu queria trazer apenas uma reflexão para a reflexão nossa nesta noite. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3, que fala assim a palavra do Senhor: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o autor aos Hebreus, ele nos traz uma séria advertência, a qual nós precisamos, meus amados irmãos, termos atenção e o cuidado para aquilo que a palavra do Senhor ela está nos ensinando, nos informando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, vai passar os céus e a terra, mas ela terá o seu fiel cumprimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tradutor aos Hebreus, meus amados irmãos, ele fala justamente disso, do cuidado que nós devemos ter com aquilo que o Senhor, irmãos, tem nos advertido, tem nos falado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque vivemos, meus amados irmãos, dias trabalhosos, dias, meus amados irmãos, a qual muitos não estão dando o devido cuidado, a devida atenção, meus amados irmãos, para aquilo que nos está sendo repassado, ensinado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso, meus amados irmãos, é algo muito sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tradutor aos Hebreus, meus amados irmãos, ele fala justamente disso, que nós devemos, meus amados irmãos, atentar. E atentar, meus amados irmãos, fala de empregar esforço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós temos, meus amados irmãos, muitos têm ouvido a palavra de Deus, irmãos, e não têm dado a devida atenção, o devido cuidado àquilo que está sendo ensinado e anunciado pela palavra de Deus. E ele fala, meus amados irmãos, que nós devemos atentar com mais diligência, com mais cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para as coisas que já temos ouvido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é algo interessante, meus amados irmãos, e o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala da importância do ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala algo interessante, Romanos 10, 17. Ele fala que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra
de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós, meus amados irmãos, estamos aqui nesta noite, é porque um dia nós ouvimos a palavra ser anunciada pelo mensageiro e o Senhor, meus amados irmãos, Ele tocou no nosso coração e estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, há um sério problema. E Paulo, meus amados irmãos, escrevendo ao seu jovem Timóteo, pastor, jovem ainda, ele fala, meus amados irmãos, justamente desse problema, do ouvir a palavra de Deus. E ele escrevendo, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele fala justamente desse problema. Ele fala assim, meus amados irmãos, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante, meus amados irmãos, que Paulo ele esclarece isso, que viria um tempo, em que muitos, teriam comichão. O que é comichão? Comichão, meus amados irmãos, é uma coceira intensa no ouvido. E ele fala justamente disso, irmãos, que chegaria um tempo, que muitos, não ouviriam, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse tempo, meus amados irmãos, se cumpre justamente nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um desprezo, meus amados irmãos, com a casa de Deus. Há um desprezo, meus amados irmãos, com a palavra de Deus. Muitos, meus amados irmãos, e Paulo, ele falando, meus amados irmãos, também ao seu jovem Timóteo, ele lá que no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala, meus amados irmãos, que viria o tempo, a qual muitos, meus amados irmãos, se apostatariam da fé. O que é se apostatar, irmãos? É se desviar, daquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4, irmão de 1 Timóteo, ele fala desse tempo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatariam alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos, meus amados irmãos, constantemente expostos, a muitas coisas, e ouvindo, meus amados irmãos, a muitas coisas, e interessante, meus amados irmãos, que a última coisa que nós damos atenção é a palavra de Deus. Estamos dando atenção a muitas coisas, meus amados irmãos, que não é da vontade de Deus, mas a palavra de Deus, meus amados irmãos, estamos esfriando e estamos abandonando aquilo que o Senhor, Ele nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso, meus amados irmãos, é um problema sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tradutor, irmãos, aos Hebreus, ele fala justamente sobre isso, irmãos, no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos de pessoas que negligenciaram a palavra e pagaram um alto preço, tanto a morte física como a espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, ela fala do exemplo dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A palavra do Senhor fala, meus amados irmãos, que aqueles dois jovens, eles não conheciam o Senhor. E a palavra também nos fala, meus amados irmãos, que o povo trazia os sacrifícios diante do altar do Senhor. E aqueles jovens, meus amados irmãos, eles abominavam o sacrifício, roubavam o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela nos narra que aqueles dois jovens pagaram o alto preço com as suas próprias vidas. E não só com as suas próprias vidas, mas também a de seu pai, Eli, e da mulher de Finéias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, negligenciaram a palavra do Senhor. Negligenciaram, meus amados irmãos, o sagrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos, meus amados irmãos, negligenciar o sagrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela nos fala também dos dois filhos, meus amados irmãos, dos filhos de Samuel. Nós sabemos, meus amados irmãos, que os filhos de Samuel, eles não seguiram, a Bíblia fala isso, né? Eles não seguiram o exemplo de seu pai. Mas antes, meus amados irmãos, eles também abominaram, meus amados irmãos, a palavra de Deus, negligenciaram e também pagaram o alto preço, né? E o tradutor aos Hebreus, meus amados irmãos, ele fala justamente disso, né? Que esses que negligenciaram a palavra do Senhor, eles receberam a sua justa retribuição. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, muitos se enganam, né, que Deus é só amor, né? Mas o nosso Deus também, meus amados irmãos, Ele é justo, Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela nos afirma algo, né, muito forte, que o Senhor, irmãos, Ele não deixa se escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo, irmãos, nos nossos dias, nas diversas áreas da vida que nós estamos presenciando nos nossos dias, é justamente por isso, irmãos, é porque não estão dando, meus amados irmãos, a devida atenção à palavra do Senhor, né? E nós vemos, meus amados irmãos, que esses, meus amados irmãos, eles pagarão um alto preço. No versículo 3, meus amados irmãos, o tradutor aos Hebreus nos fala algo também interessante. Como nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Meus amados irmãos, se nós não voltarmos para o Senhor, para a sua palavra, e arrependermos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, meus amados irmãos, muitos ficarão aqui no mundo. A Bíblia fala isso, irmãos. É muito chamado e poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos irão ficar no arrebatamento da igreja. É porque não deram a devida atenção à palavra do Senhor. O Senhor, meus amados irmãos, Ele diz que sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como a sua palavra, meus amados irmãos, ela permanece para sempre, o Senhor também, Ele permanece para sempre. Ele disse, meus amados irmãos, que vela pela sua palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como nós vamos escapar, irmãos, se nós não atentarmos para a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Esse é um aviso, meus amados irmãos, para mim e para nós nesta noite. Venhamos, meus amados irmãos, termos mais cuidado, mais diligência, mais atenção, né? Talvez muitos tenham ouvido, meus amados irmãos, os ensinamentos, né, que o nosso pastor ele tem nos ensinado, irmãos, né? E muitos, né, viram as costas e diz: para que isso? E acabam, meus amados irmãos, pagando um alto preço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra, meus amados irmãos, ela não é nossa, ela é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor tem constituído o anjo da igreja, irmãos, para, né, dar aviso, né? E nós temos ouvido isso dele, né, que ele tem se colocado, irmãos, no lugar de atalaia. E a função do atalaia é justamente isso, irmão, é dar aviso. Aleluia. E aqueles que negligenciam, irmãos, esse princípio, acabam perdendo a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a vontade de Deus, irmãos, não é essa.
A vontade de Deus que nós alcancemos, meus amados irmãos, o mais precioso que nós podemos ter, que é a nossa salvação. Se nós perdermos, meus amados irmãos, a nossa salvação, né, tudo que nós tivermos aqui, nós podemos ser a pessoa mais realizada do mundo em todas as áreas. Se nós perdermos a nossa salvação, meus amados irmãos, nós vamos perder o mais precioso que nós podemos ter, porque tudo aqui, irmãos, irá findar. Tudo aqui, irmãos, irá se acabar. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus, irmãos? É obediência. Não tem segredo, irmãos. Você sabe qual é o motivo de muitas vezes das nossas frustrações, nas diversas áreas da nossa vida? É desobediência. A Bíblia fala isso, irmão. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu ouvi algo interessante, meus amados irmãos, quarta-feira, e isso ficou marcado, né? Eu já falei na congregação e vou falar aqui nesta noite. O Senhor, irmãos, ele fez todas as coisas, os céus e a terra, e tudo lhe obedece, irmãos. Tudo lhe obedece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas há uma coisa, irmãos, que o Senhor fez, né? E ele fez com muita excelência, com muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o homem. A Bíblia diz, irmãos, que as demais coisas ele fez através da sua palavra. Haja luz e houve luz, né? Todas as coisas ele fez com a palavra. Mas o homem, irmãos, ele fez com as suas próprias mãos. E a obra-prima, irmãos, de Deus, que ele fez, não lhe obedece. Nós não obedecemos, irmãos. Paulo, certa vez, ele falou algo interessante. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um alerta, meus amados irmãos, para cada um de nós. Nesses últimos dias, irmãos, não é tempo de nós brincarmos. É tempo, meus amados irmãos, da igreja se acordar. É tempo da igreja, meus amados irmãos, se acordar, de nós se acordarmos, irmãos. Nós estamos dormindo. Muitas vidas, irmãos, estão descendo na sepultura porque nós estamos dormindo, irmãos. Isso é uma realidade. Eu acho interessante, irmãos, que Paulo, ele falou isso à igreja, meus amados irmãos, aos filipenses. Eu acho isso muito interessante. Eu queria deixar esses versículos para a nossa meditação nesta noite, para me agradecer nesta noite. Perdão, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 6, a palavra do Senhor, irmãos, fala algo interessante. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é tempo de dormir, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, meus amados irmãos, ele não dorme. Louvado, ele vela, meus amados irmãos, por cada um de nós, a todo momento, a todo instante. E isso, meus amados irmãos, nós devemos também lutarmos, irmãos. É tempo de nós lutarmos, renunciarmos o nosso eu, as nossas vontades. É bem verdade, irmãos, que o nosso eu, né, e a palavra do Senhor fala isso, irmãos, né, que o nosso eu se inclina, meus amados irmãos, para as obras da carne. Mas a palavra do Senhor, meus amados irmãos, também chama a nossa atenção, que nós que somos filhos da luz, filhos do dia,
não devemos andar, meus amados irmãos, na carne, mas devemos andar em espírito.